Os trabalhos. Passamos agora ao horário destinado à tribuna livre. Lembrando as regras da tribuna livre: 15 minutos no máximo para a explanação da convidada e 30 minutos no máximo para as saudações e questionamentos dos vereadores, limitando-se às perguntas em 1 minuto e 30 segundos. As inscrições para as saudações e questionamentos à convidada deverão ser feitas pelo sistema no campo à parte. Conforme o requerimento 076-0010-2022, de autoria do vereador Hernani, o horário da tribuna livre está destinado à professora Magda Clara Vieira da Costa Ribeiro, professora do Departamento de Patologia Básica da Universidade Federal do Paraná, que por motivos de saúde será representada pela sua orientada, mestranda Kelly de Oliveira Germano, que discorrerá sobre o tema dengue, estratégias e pesquisas para o seu controle. Convidamos o vereador Hernani para que faça a saudação oficial e conceda a palavra à convidada. Convidamos a Kelly de Oliveira Germano, então convidada à tribuna livre, para que venha à mesa conosco. Com a palavra, vereador Hernani. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa e a todos que nos assistem através das redes sociais. Bom, infelizmente, a dengue voltou aos noticiários em nossa cidade e também no nosso estado. Na data de ontem, a Secretaria de Estado de Saúde declarou situação de epidemia de dengue. Imaginem, né? Nem bem saímos de uma pandemia, já entramos numa epidemia. Desde agosto de 2021, foram contabilizados mais de 80 mil casos somente no Paraná. Acredito que hoje essa tribuna livre será muito importante para que nós, como legisladores, possamos pensar melhor em políticas públicas para a prevenção desta e de outras doenças em nossa cidade. Então, hoje recebemos para fazer uso dessa tribuna livre, Kelly Germano, mestranda em Biologia na Universidade Federal do Paraná, orientada pela professora Magda Clara Vieira da Costa Ribeiro, bióloga, com pós-doutorado também pela Universidade Federal do Paraná, para tratarmos do tema dengue, estratégias e pesquisa para o seu controle. Convido, então, a mestranda Kelly Germano para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho sobre o meu projeto de mestrado. Eu acho que vai colocar a apresentação. O meu projeto ele é orientado pela professora doutora Magda da Costa Ribeiro. Eu sou da Universidade Federal do Paraná e faço parte do programa de pós-graduação em microbiologia, parasitologia e patologia. O meu trabalho ele tem como tema exigência térmica e sua influência no desenvolvimento de Aedes aegypti e Aedes albopictus. As doenças negligenciadas são causadas por agentes infecciosos. Esses são mais comuns em países tropicais, como o Brasil, algumas regiões da África, da Austrália, e é comumente encontrado em populações de baixa renda. Por quê? Porque nessas regiões nós vemos um baixo investimento baixo investimento em saúde pública e saneamento básico. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente descreve 17 doenças negligenciadas,
e entre ela nós encontramos a dengue. A dengue, ela é uma arbovirose. O arbovírus, ele é um vírus transmitido por artrópodes. Traduzir isso seria vírus transmitidos por mosquitos, né? O principal transmissor dele é o Aedes aegypti aqui no Brasil. E esse vírus, ele pertence à família Flavivírus e ele pode ser ocasionado por 4 sorotipos. Nós também sabemos que existe um outro vetor, né, de uma outra espécie, que se chama Aedes albopictus, só que aqui no Brasil não tem, até hoje, nenhuma comprovação de transmissão por ele, somente na Ásia, na África, na América do Norte e na Europa. Agora, trazendo um pouquinho sobre o cenário da dengue no Brasil. Então, segundo dados, né, do Ministério da Saúde, liberados semana passada, se a gente comparar as 12 primeiras semanas epidemiológicas desse ano com o ano de 2021, nós vemos um aumento de 71% dos casos. Isso é muita coisa. Então, ali no gráfico, se vocês conseguirem observar, a linha verde seria a semana epidemiológica de 2021 e a vermelha a semana epidemiológica de 2022. Nós conseguimos ver um pico, né, bem significativo, um aumento significativo de casos de dengue no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, já foram confirmados casos de dengue grave, né, 233 casos, e mais de 2.435 casos de dengue com sinais de alarme. Desses, 70 evoluíram para óbitos. Então, ali também eu coloquei uma imagem onde nós vemos o mapa do Brasil e nós vemos os principais estados que que sofrem, então, com os óbitos. A gente consegue observar que a região do norte são as regiões que mais sofrem com os óbitos. Agora, trazendo um pouquinho sobre o cenário da dengue aqui no Paraná, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, esses dados que eu coloquei aqui foi da semana passada, então a gente não estava ainda em estado epidêmico, né? Então, já foram notificados 16.202 casos de dengue, sendo que 23 casos foram confirmados para dengue grave e 335 casos de dengue com sinais de alarme. Desses, 5 evoluíram para óbitos. E aqui, Curitiba, capital do estado, já foram confirmados 32 casos. E nenhum deles evoluiu para óbitos. Ali no gráfico, a gente consegue observar em azul os casos de notificação e em vermelho os casos positivos. E a gente consegue observar que o maior número de casos de notificação foi na 12ª semana epidemiológica e em vermelho, que seriam os casos confirmados, você teve o pico na 10ª semana epidemiológica. Agora, trazendo um pouquinho sobre o mosquito, né? É o importante, é ele que é o que transmite o vírus para a gente. Então, como eu disse, nós temos 2 espécies, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, sendo que aqui no Brasil, o principal e o único vetor é o Aedes aegypti, o famoso mosquito da dengue. Esse mosquito, ele completa o seu ciclo entre 5 a 7 dias, em temperatura favorável entre 26 a 27 graus Celsius e uma umidade relativa do ar favorável de 80%. Esse mosquito, ele compreende 4 fases, sendo o adulto nós temos a fêmea e o macho, sendo que somente a fêmea irá fazer a alimentação sanguínea, ou seja, picar a gente, porque ela precisa das proteínas contidas no nosso sangue para fazer a maturação dos seus ovos. Após ela realizar, então, essa alimentação sanguínea,
ela vai colocar os seus ovos em criadouros. Esses criadouros podem ser tanto artificiais quanto naturais. E aí, quando a gente fala de artificiais, a gente tem uma gama enorme, né, de criadouros. Então, desde tampinha de garrafa, casca de ovo, que possa acumular um pouquinho de água ali, a grandes recipientes, como, por exemplo, pneus, latas, que acumulem água, serve como criadouro para essa fêmea. Então, essa fêmea ela irá colocar os seus ovos na parede do criadouro, nunca diretamente sobre a água. E aí, com a umidade ali, esses ovos eles vão se sentir favoráveis ali e vão eclodir. Na eclosão, nós temos a larva, 4 estágios larvais, e da larva nós temos a pupa, e da pupa emerge, então, um adulto. Esses adultos eles podem viver em médias de 35 a 40 dias, e aí tem a pergunta, né? Será que todo mosquito ele pode transmitir, né, a dengue para a gente? Todo mosquito que picar uma pessoa que esteja infectada e se infectar, sim, ele se torna competente para transmitir esse vírus para o resto da vida dele. Agora, se um mosquito que nunca picou uma pessoa que esteja com o vírus, ou, né, ele não é capaz de transmitir esse vírus para a gente. E aí, então, a Aedes ele pode transmitir a dengue, a chikungunya, a febre amarela e o Zika vírus. E aí a grande pergunta, por que nós estudamos a biologia do inseto? Por que é importante estudar a biologia do inseto? A biologia do inseto, estudando a biologia do inseto, nós conseguimos desvendar os mecanismos de sobrevivência desse inseto. Então, como que eles sobrevivem em temperaturas baixas? Será que ele tem algum mecanismo de sobrevivência para temperatura baixa? Será que em temperaturas altas ele também tem algum mecanismo? Será que favorece ele? Será que não favorece? Só estudando a biologia que nós iremos conseguir descobrir isso. Além disso, é importante saber também como que esses mosquitos eles se desenvolvem, como que eles se reproduzem. Será que em temperaturas baixas ou em temperaturas altas favorece a reprodução desses insetos? Como que é, né? E também a transmissão do vírus. Será que em temperaturas altas, em temperaturas baixas, essa transmissão do vírus é favorecida? Será que quando com essas mudanças climáticas que o mundo vem sofrendo, será que isso auxilia a esses insetos a transmitir mais, né? E também é importante porque, através de tudo isso, nós conseguimos fazer medidas de controle efetivas, né? Então, conhecendo como que esses insetos eles vivem, nós conseguimos fazer medidas de controle efetivas. Então, o objetivo do meu trabalho é determinar a exigência térmica para as fases imaturas, ou seja, de ovo, larva e pupa, e de adultos, de Aedes aegypti e Aedes albopictus. Então, como que eu realizo a metodologia do meu trabalho? A primeira coisa seria coletar esses insetos. Então, eu utilizo uma armadilha que nós chamamos de ovitrampa, que o objetivo dela é coletar os ovos. Então, eu coloco essas armadilhas na casa de moradores. Ela consiste em um recipiente de plástico de coloração preta. Dentro dela vai um pouquinho de água destilada, que seria uma água semelhante à água da chuva, e coloco uma palheta de madeira, no qual vai servir para que a fêmea ela se adere ali e coloque os seus ovos nessa paleta. E aí, se essa paleta estiver positiva, eu levo ela para o laboratório de parasitologia molecular da Universidade Federal do Paraná e realizo o meu trabalho lá. Coloco esses ovinhos para eclodir
e desses ovos eu obtenho os adultos. Essas coletas elas são realizadas tanto em estações de primavera, verão, inverno e outono. E após, então, a obtenção desses adultos, eu submeto eles a experimentos de temperatura, seja temperatura baixas ou altas, e também em diferentes fotoperíodos, porque a gente sabe que alguns fotoperíodos podem influenciar na vida desses insetos. E a cada dia, diariamente, eu realizo análise, né, para ver se eclodiu ovos, se eclodiu quantos, se a larva está se desenvolvendo, se ela morreu, se os adultos, se as fêmeas, né, elas estão colocando mais ovos ou menos ovos naquela temperatura. E tudo isso é feito no laboratório de parasitologia molecular. E os resultados esperados. Então, como a gente sabe, a distribuição desses insetos ela é modelada pelo clima. Então, acredita-se que a taxa de reprodução, a taxa de transmissão do vírus e a taxa de longevidade desses insetos ela seja diferente para cada estação do ano e também para cada região do Brasil, como também para cada região do mundo. Então, com isso também, a taxa de incidência de casos vai ser diferente, como também o mecanismo, as medidas, né, de controle. Então, vai ser diferente para que seja mais efetiva. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Paraná, ao programa de pós-graduação a qual eu faço parte, o Laboratório de Parasitologia Molecular, a CAPES, a Prefeitura de Curitiba, de forma especial a Secretaria Municipal de Saúde, o Centro de Saúde Ambiental, a doutora Tatiana e a doutora Elídia, e também, de forma muito especial, ao vereador senhor Hernani e ao Cláudio, né, o seu assessor, que não mediram esforços para me ajudar aqui na cidade de Curitiba. Então, meus muito obrigado. E também gostaria de agradecer à minha equipe, ao meu colega de trabalho, o Lucas, e a minha orientadora, a doutora Magda, que não conseguiu estar aqui presente devido a problemas de saúde, mas eu sei que ela está lá torcendo pela gente aqui. Então, acho que seria isso. Obrigada a todos. Convido a mestranda Kelly que venha novamente à mesa. Nós passaremos agora a um bloco de perguntas dos vereadores. Devolveremos a palavra, Kelly, para que você possa responder. Então, nós temos nesse bloco escrito vereadora professora Josete, 1 minuto e 30. Primeiro, gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Hernani. Acho que é muito importante tratarmos de temas, né, que afetam diretamente a saúde da nossa população, mas também trazer a ciência, porque, infelizmente, a gente vive um momento de obscurantismo e até de perseguição das universidades públicas, né, diminuição das bolsas, enfim. Então, é muito importante quando a gente vê jovens, né, a gente acaba repetindo alguns jargões, porque os jovens são o futuro. Não, os jovens são o presente, né? Está aqui o exemplo, né, da nossa convidada, que é a Kelly, né, e também o seu colega, né, que se a gente não investir no jovem hoje, nós não teremos cientistas, de fato, que vão contribuir, né, para que a gente possa superar muitas coisas. Então, como a própria Kelly já disse, o aumento da dengue está relacionado à questão da vulnerabilidade, da falta de acesso, né, ao saneamento, e esse é o momento que a gente enfrenta, né, do aumento, né, da fome, da pobreza. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né, sobre as questões de saneamento básico, que são tão importantes, e eu acho que é interessante falar um pouquinho de Curitiba, né, por conta do clima,
né? E que a gente tem muita variação aqui do clima, mesmo dentro das estações, né? Elas não, só um minutinho, elas não são muito bem definidas. Como é que tem se comportado, então, tanto a reprodução, né, desses mosquitos e quais são os meses? Obviamente, o verão tem essa maior possibilidade, né, de ter uma transmissão maior da doença. E deu uma curiosidade ali. Você falou que as fêmeas elas precisam se alimentar do sangue para poder maturar os ovos. Então, como é que no laboratório é feito isso? Fiquei curiosa. Tá bom. Kelly, nós vamos passar um bloco de 3 vereadores, aí nós devolvemos para você poder fazer a resposta, por favor. Lembrando aos vereadores que 1 minuto e 30 por vereador. Vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Parabenizar a Kelly pela sua explanação, sua apresentação. Parabenizar o vereador Hernani por trazer esse tema tão importante, né, para ser apresentado e debatido aqui na Câmara Municipal. Kelly, nós esperamos saindo de uma pandemia, né, de um vírus que é tão assustador, que é invisível, que nós não conseguimos ter controle, né? Somente a ciência, através da vacina, foi possível ter esse controle. E a dengue, nós sabemos também a gravidade, quão complexo que é. Mas a dengue, diante dessa doença do coronavírus que nós estamos, aí acredito que já nos finalmente, ela é diferente, né? Nós temos um mosquito que é transmissor. É possível controlar essa doença se todas as pessoas se envolvessem? É no controle com os cuidados? Somente os cuidados seriam suficientes para que a gente possa eliminar essa doença? Obrigado. Eu tinha mais alguma coisa, mas já fui contemplado na pergunta da professora Josete, então seria isso. Esse é o vereador Marcos Vieira. Então, agora, nesse bloco, o pastor Marciano Alves. Senhor presidente, eu quero só parabenizar a Kelly pela explanação e o vereador Hernandes por trazer esse tema tão importante de orientação ao nosso povo, à nossa gente, né? A Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, essas orientações, Kelly, com certeza fará com que as pessoas venham se cuidar. Parabéns. Devolvemos a palavra, então, à mestranda Kelly, para que responda esse bloco. Na sequência, teremos mais um bloco. Pronto. Então, respondendo primeiro a professora, falar um pouquinho sobre saneamento básico, né? Por que é importante saneamento básico? E, junto com ele, eu acho que teria que ter, em paralelo, a educação em saúde, porque tem uma frase que a professora Magda ela sempre usa com a gente, que não tem como eu cobrar de uma pessoa se a pessoa não tem conhecimento. Então, se eu levo conhecimento a essa pessoa, eu dou a opção a ela. Você já conhece. Então, você tem a opção de enfrentar o problema, e é sua escolha, ou então, se ela não quer, ela sabe o que ela está escolhendo, né? E o saneamento básico é importante porque o mosquito da dengue, ele preferencialmente, ele coloca os seus ovos em água limpa. Ele prefere colocar os seus ovos em água limpa. Só que já tem estudos comprovando, né? Tem um estudo já feito pela minha orientadora, pela professora Magda, que ele também coloca os seus ovos em água suja, então água de esgoto. Então, sem saneamento básico, você está tendo um criadouro ali para que ela coloque os seus ovos ali. Então, eu acho que é muito importante, né, não só para o mosquito da dengue, para outras parasitoses também, o saneamento básico. Mas eu acredito eu, que junto com o saneamento básico, a educação e saúde deve andar juntas, né, de mão dadas. A outra pergunta que a senhora fez foi em relação ao repasto sanguíneo, que a gente chama, né?
Dentro do laboratório, a gente realiza esse repasse sanguíneo com auxílio de camundongos. Então, a gente faz a sedação desses camundongos primeiro, e aí eu ofereço a esses camundongos as fêmeas. Então, as fêmeas elas fazem a alimentação sanguínea, né? Picam esse camundongo, e após isso eu coloco um papel filtro molhadinho ali, úmido, para que ela se sente estimulada a colocar os seus ovos nesse papel filtro. E aí, dali, eu consigo obter os ovos. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Uma ciência bacana. E sobre em relação ao clima, né, de Curitiba, que você perguntou, sobre como é a reprodutividade desses insetos aqui, né? Nós estamos descobrindo agora, assim, um pouco mais, porque foi até uma pergunta central do meu trabalho, né, como que esses mosquitos eles se comportavam aqui em Curitiba, por ser uma cidade que tem um clima muito, como eu posso explicar, Instável? eu não diria instável, mas quando é frio, é muito frio. E no calor, ele é uma cidade quente também, né? Então, como que esses mosquitos, é um clima definido, né? Bem definido. Essa é a palavra que eu queria. Então, a gente está tentando descobrir como que esse mosquito ele se comporta em relação a diversas temperaturas, né? Então, eu utilizo temperaturas medianas aqui de Curitiba, e aí coloco, né, submeto esses mosquitos a essa temperatura para a gente conseguir ver como que ele está se comportando em relação a essa temperatura. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E sobre a pergunta do vereador ali, sobre o controle, né, de mosquito, como a gente faz para eliminar. A dengue, nós sabemos que ela tem vacinas em andamento, né? Nós temos uma vacina daqui de Curitiba, daqui do estado do Paraná, perdão. Tem uma também que está em andamento na USP, no estado de São Paulo, e tem mais uma que eu não lembro qual estado que só que há um grande problema em relação à vacinação da dengue, porque, como eu expliquei, nós temos 4 sorotipos. Então... Explique o que é sorotipo. Tá. Sorotipo seria diferente, como se fosse diferentes cepas, né, do vírus. Então, tem... o vírus ele muda uma coisinha nele, né, para tentar enganar o nosso organismo. Seria como se fosse isso. Então, como nós temos 4 sorotipos, né, do vírus, da dengue, essa vacina ela teria que ser efetiva para esses 4 sorotipos. E o que acontece? Quando a pessoa, nós chamamos de... quando a pessoa é sensibilizada, ou seja, quando a pessoa ela tem o primeiro contato com o vírus, né, o que eles estão percebendo é que quando essa pessoa ela tem o primeiro contato já com o vírus transmitido pelo mosquito, a vacina está sendo mais efetiva. Então, se a pessoa ela for picada novamente por um mosquito que contenha o vírus, ela não vai desenvolver uma dengue tão grave. Só que aquelas pessoas que nunca foram picadas, ou seja, nunca foram sensibilizadas pelo vírus, dando essa vacina a essa pessoa, talvez ela desenvolva uma dengue mais grave se ela for picada após a vacinação. Então, tá sendo feito vários estudos sobre a vacina, né? Acredito que logo, logo nós teremos essa vacina, mas está sendo acompanhada, né? E acredito que erradicação do mosquito não é mais falado. Em qualquer congresso que nós formos, né, que seja congresso voltado, né, para dengue ou voltado para controle do mosquito, já não se fala mais em erradicação, fala somente em redução, né, do mosquito, e a redução do mosquito se faz ensinando as pessoas, mostrando às pessoas não deixarem água parada.
Então, às vezes, a pessoa, geralmente as mulheres, né, mais velhas, elas têm costume de pegar a água da chuva para lavar quintal e acaba deixando descoberto, né, os baldes, né, as bacias que elas pegam essa água, e elas pensam que isso não teria implicação, né, não teria problema. E em um dia que você deixar aquilo ali, já é um criadouro possível para que uma fêmea vá e coloque os seus ovos. Então, eu acho que, como eu disse na pergunta que a professora fez, eu acho que, junto com o saneamento básico, a educação em saúde. Então, mostrar para essas pessoas, né, ensinar essas pessoas a importância de não deixar a água parada, seja ela limpa ou seja ela suja, né? E só assim a gente vai ter a redução do mosquito e, possivelmente, uma eliminação que não é mais falada, não é mais discutida assim, né, em congressos, assim, somente redução. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Foram. Passamos agora, então, para o próximo bloco de perguntas. Pela ordem, vereador jornalista Márcio Barros, vereador Serginho do Posto e vereador Sidney Tualdo. Márcio Barros, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Primeiro, parabéns, Kelly, pela apresentação, excelente. Parabéns, vereador Hernani, pela proposição. Kelly, uma pergunta que ela se divide em duas, né? A gente viveu um período muito difícil da pandemia, né? Muito discutido, tal. Todo o mundo, né, viveu isso. E a gente deixou de falar de outras doenças e elas continuaram acontecendo. As pessoas continuaram morrendo de câncer, de doenças cardíacas e outras doenças pulmonares. Você percebe, sem desmerecer a importância do Covid, mas você percebe que houve uma supervalorização em detrimento de outras, isso na sociedade como um todo, mas também na academia. Muitas pesquisas foram feitas para pensar na Covid e deixar das outros temas de lado. E uma pergunta, acho que muito mais informativa. Hoje, se uma pessoa dá um espirro, se ela toma uma água e se engasga, as pessoas já ficam com medo. Poxa, será que não é Covid? Vou correndo fazer o teste. Há sintomas similares entre as duas? E quais são os diferentes, até para a gente saber o que é uma coisa e o que é outra? Obrigado. Vereador Serginho do Posto, com a palavra. Primeiro, quero parabenizar a vereadora Hernani pela iniciativa do convite, parabenizar a estudante Kelly por fazer essa apresentação. Nós sabemos que a dengue ela traz fatalidades nas famílias, infelizmente, mas eu gostaria de saber, você como pesquisadora, se hoje ela tem um impacto maior de letalidade do que a malária. Então, se nós temos hoje o nível da dengue, ela se desenvolveu a ponto de que ela ultrapassou em números de vítimas a malária. Então, só essa informação, parabenizo você pelas suas pesquisas, desejo sorte, que tenha um futuro que possa colaborar com a sociedade, como tem feito através das pesquisas e da sua formação. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Kelly, parabéns pela apresentação, ao vereador Hernani, por trazer à casa, né, um assunto tão importante, né, para a nossa cidade, para o nosso Paraná. Nós que temos visto no interior do Paraná, né, com muitos casos, principalmente pela questão do calor, também do clima, né? Mas duas perguntinhas, talvez técnicas, não sei se são mais médicas ou de nível de pesquisa, né? É possível distinguir uma picada de um mosquito da Aedes aegypti de um mosquito comum, né? Isso até me foi feita essa pergunta esses dias. E todo mundo que é picado pelo mosquito Aedes aegypti, ele fica infectado ou algumas pessoas não têm esse problema após a picada? Sigo essas perguntas e parabéns pela apresentação e pela sua sucesso aí na sua carreira, e com certeza vai contribuir muito para a nossa cidade e para o nosso Paraná. Obrigada. Vou começar respondendo o senhor. Então, a pessoa, não todas as pessoas que forem picadas pelo mosquito irão desenvolver a doença. Por quê? Porque esse mosquito ele precisa estar infectado. Então, todos os mosquitos eles transmitem o vírus? Não.
todos os mosquitos que tiverem infectados com o vírus, eles sim são capazes de transmitirem esse vírus. Então, às vezes a pessoa vê um mosquitinho assim picando, ela já fica apavorada, né? Mas a gente precisa saber se aquele mosquito ele está infectado ou não, né? E sobre a pergunta que o senhor fez sobre distinguir uma picada, né, de mosquito comum com o mosquito da dengue, a gente não consegue distinguir, porque a picada é semelhante, né? Ela fica na hora, não vai doer, porque o mosquito ele tem umas substâncias anastéticas, né, na hora que ele coloca o aparelho picador, ele libera essas substâncias e a gente não sente nada. A gente só vai sentir depois que passou, que ele já está bem longe da gente. Então, a gente não consegue diferenciar uma picada de outra. No caso de um mosquito comum, né? Agora, acho que eu respondi as perguntas do senhor. Agora, sobre a pergunta que o vereador fez sobre a Covid e a dengue, né? Sem desmerecer, né, a Covid, os casos da Covid, a pandemia em si, acredito eu que sim, nós tivemos, não só do governo, mas de todos, uma negligência com outras doenças. Então, se falou muito em Covid, claro, tinha que se falar, porque foi uma pandemia muito séria, e ainda é muito séria, que matou diversas pessoas e ainda vem matando muitas pessoas. Então, tinha sim que se falar, porém, acredito que nós não deveríamos ter parado de falar ou de cuidar de outras doenças. Então, fica-se a pergunta, né, será que esse aumento que nós temos agora da dengue é resultado do ano passado, dos outros 2 anos que ninguém falou nada sobre a dengue? Então, fica essa pergunta, né? Sobre a academia, acredito que não, porque os pesquisadores da área, sim, eles queriam sim fazer pesquisas, só que a gente não tinha investimento, né? Então, os investimentos talvez eram todos direcionados a um tema só, isso investimentos de governo federal, estadual, municipal, até de outras empresas grandes que acabam investindo na gente, né? Acabou sendo direcionada a uma área só e foram esquecidas algumas áreas, né? Então, acredito que da academia em si não teve negligência, né? Agora, sobre os sintomas da dengue, tem alguns sintomas que são característicos, mas, em geral, eles são sintomas comuns, né, que nós chamamos, que seria dor no corpo. Então, às vezes, a pessoa está com dor no corpo e pensa que é um resfriado. Não é um resfriado, né? Algumas pessoas ela desenvolve dores nas articulações. Pode acontecer de ter algumas regiões avermelhadas, né, no rosto também. E acredito que sejam os sintomas principais da dengue. E acho que eu respondi todas as perguntas do senhor. Sobre o impacto maior de letalidade da dengue com a malária. Depende do local que nós estamos falando. Se nós estivermos falando da África, não. A dengue ela não passou a letalidade da malária na dengue. Agora, aqui no Brasil, acredito eu que sim. A gente tem muitos casos de malária, mais ali para a região do norte, né, na Amazônia. Em outras regiões do Brasil, não se tem tanto casos de malária. Então, se estivermos falando do cenário aqui do Brasil, sim, eu acredito que a dengue, a letalidade dela seja superior à letalidade da malária. Bom, imagina. Passamos agora para o próximo bloco. Temos
a última vereadora inscrita, a vereadora Noêmia Rocha, com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Hernani pela essa proposta, cumprimentar a Kelly de Oliveira, que traz essa questão de estratégia e pesquisa. Eu gostaria de saber se há um convênio ou uma parceria junto ao município de Curitiba nessa troca de informação. Nós sabemos que, enquanto município, nós temos os agentes de endemias com salários baixíssimos, com dificuldade estrutural para atendimento à população. Como que inclui-se nessa pesquisa, nessas estratégias, inclui também a questão de valorização daquele que vai até a ponta, dos riscos? Eles não têm nem insalubridade, para você ter uma noção. Então, é a nossa crítica. E o que vocês, enquanto faculdade ou enquanto estrategistas ou estudando sobre os males da dengue, como que é feito, ou se existe essa parceria e se existe essa contribuição mútua entre o município, entre a faculdade ou o trabalho de vocês? E como essa casa pode colaborar nessa aproximação do poder público junto à faculdade? Muito obrigada. Obrigada. Atualmente, a minha orientadora e eu somos membros do Comitê da Dengue, daqui do estado de Curitiba, quer dizer, do município de Curitiba. E aí nós temos uma parceria com a doutora Tatiana, que é a presidente, né, do Comitê da Dengue. Tanto foi... a gente estudou junto, né, as regiões que elas já fazem esse monitoramento, né, de dengue. Então, todas as regiões que eu utilizo, né, no meu trabalho são regiões que já têm uma avaliação pelos agentes de endemias, que é um trabalho realizado assim muito bom, muito maravilhoso. É um trabalho que a gente consegue ver que eles vão mesmo a campo, né, trabalhar, e muitas das vezes, como a senhora mesmo falou, é desvalorizado, né? Nós vemos que até pela comunidade eles são desvalorizados, né? As pessoas, claro que no mundo que a gente vive hoje, até eu concordo com eles de terem medo, né? Que foi algo que eu senti na pele quando eu fui realizar o meu trabalho na casa das pessoas, né? Tem medo de assalto, de ser mentira, né? Do que a gente está fazendo. Então, eles acabam sofrendo isso também da comunidade. E acredito que essa casa pode ajudar com mostrando à comunidade, né, de vocês a importância desse trabalho, a importância desse trabalhador, que é o agente de endemias, a importância da universidade pública, porque se nós temos pesquisas em andamento, é por conta das universidades públicas, é por conta dos pós-graduandos, seja eles de mestrado ou seja eles de doutorado, pós-doc também. Então, acredito que essa casa pode ajudar nesse sentido, né? Valorizando, mostrando que vocês se importam e valorizam a gente e a esses profissionais de saúde. Acho que seria isso. Nós temos mais 2 inscritos, professor Euler e vereador Hernani. Eu vou deixar o vereador Hernani por último, porque ele já faz as considerações finais. Temos 4 minutos ainda. Professor Euler, com a palavra para a pergunta à nossa convidada. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, antes de mais nada, dar os parabéns ao vereador Hernani por trazer um tema tão importante à casa. Nós realmente temos aí uma epidemia de dengue no estado. De qualquer forma, parabenizo o trabalho do senhor Carlos Pereira, do governo do estado, que tem lutado com todas as forças, mas você pega um único mosquito nos seus 45 dias, ele pode infectar cerca de 300 pessoas. Então é um trabalho realmente inglório aí na luta contra a dengue. Mas eu queria fazer uma pergunta específica a respeito de um processo biotecnológico, né? Nós temos aí estudos
e já implantação em algumas cidades, daquela técnica de você inserir ovos ou já machos do mosquito do Aedes. A gente sabe que só a fêmea é hematófaga, então o macho ele não pica, não transmite a doença, e ao inserir machos nessa população de outros mosquitos, ele acasala, gerando novos machos, e aí, consequentemente, não tendo aí nesses novos mosquitos gerados, não tem o perigo de infectar por dengue, porque eles se alimentam só de seiva. O quanto essa tecnologia é eficaz, ela pode gerar algum tipo de desequilíbrio ambiental, e se ela é eficaz, por que não está sendo utilizada em larga escala? Pergunta ao vereador Hernani se existem perguntas ou é só as considerações finais? Duas coisas? Então, quer fazer a pergunta já? Aí depois o senhor faz as considerações finais? É só mesmo para agradecer, também queria fazer uma pergunta. Então ela responde e o senhor termina daí, tá ok? Pode ser assim, vereador? Não entendi. Ela vai responder o professor Euler e daí o senhor faz as considerações finais. Então tá joia. Obrigado, tá presidente. Obrigado. Obrigada pela pergunta, professor. Em relação a isso, nós chamamos de mosquito transgênico, né, que é uma metodologia de prevenção. Atualmente existe vários no mercado. Tem esse que o senhor falou muito bem, que é o mosquito macho. Ele é modificado no laboratório para que ele vai conseguir copular com a fêmea, né? Porém, os ovos que irão surgir dessa cópula, na natureza, ele não consegue evoluir. Ele pode até eclodir, só que aquela larvinha ela vai acabar morrendo. Então, teria uma diminuição, né, uma redução desses mosquitos na natureza. Se isso implica, né, se tem um desequilíbrio ambiental nisso. É claro que tudo que nós modificamos assim vai ter um impacto no ambiente, né? A gente está tendo um desequilíbrio ali na cadeia alimentar. Mas esses estudos eles são acompanhados, né, por pesquisadores. Então, eles conseguem medir, né, esse desequilíbrio. Então, quando eles não como que eu vou falar? Eles não lançam tantos mosquitos transgênicos na natureza para que não tenha uma queda tão grande desse animal na natureza e não tenha um impacto tão grande na cadeia alimentar. Outro mosquito também que é utilizado, outra metodologia que é utilizado é o método Wolbachia. Não sei se todos já ouviram falar sobre, que seria a inserção de uma bactéria chamada Wolbachia na fêmea, que faz com que essa fêmea ela não seja competente para transmitir o vírus. Então, ela seja mais resistente à infecção desse vírus. Então, essa fêmea ela não consegue passar esse vírus para a pessoa. Nesse caso, também pode ter um desequilíbrio ambiental, porque você está lançando muitas fêmeas, né, com Wolbachia no ambiente, mas também é um método que está sendo acompanhado. Atualmente, esse método da Wolbachia está sendo desempenhado no estado do Rio de Janeiro, acho que na Amazônia também, e acho que tem algum estado aqui do Sul que também está começando a fazer esse método, e ele está sendo bem visto, né, com outros olhos em relação ao mosquito transgênico. Mas aqui em Curitiba nós também temos, né, esse método do mosquito transgênico. Parece que não sei falar muito bem como está o andamento do mosquito transgênico aqui em Curitiba, mas parece que tem alguns lançamentos de mosquito transgênico. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta. Obrigado. Passo agora, então, a palavra ao vereador Hernani para que faça as considerações finais
a sua convidada. Obrigado, presidente. Também quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras que colaboraram com as perguntas feitas à mestranda Kelly, né? Que, digo de passagem, foi muito bem explicada a todos, né? Muito obrigado também a Kelly, e também registrar a presença do acompanhante, o Lucas, que se faz presente aí. Seja sempre bem-vindo, Lucas e Kelly, a esta casa. E também, bom, eu vou falar aqui os nomes dos vereadores que fizeram as perguntas, né? Agradeço a professora Josete, o Marcos Vieira, o pastor Marciano Alves, o jornalista Márcio Barros, o vereador Serginho do Posto, o vereador Sidney Toaldo, a vereadora Noêmia Rocha e também ao vereador professor Euler. Muito obrigado aí por essa colaboração aí na data de hoje, nesse tema que é tão importante, né? Mas eu gostaria também de fazer uma pergunta, não sei se está dentro da possibilidade da mestranda Kelly estar respondendo. O caso da pandemia do Covid-19, existe pessoas assintomáticas. E no caso da dengue, existe também pessoas assintomáticas ou não? Seria essa a pergunta, Kelly. Sim, existe pessoas assintomáticas também na dengue. São casos menos encontrados, acredito, mas sim existe. É igual ocorre com a Covid, né? Existe sim. Ok, obrigado. Seria isso, vereador? Obrigado. Bom, quero agradecer a senhora Kelly de Oliveira Germano e também ao seu acompanhante, o Lucas. Pergunto se tem alguma consideração final que a senhora deseja fazer. Sim, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao vereador Hernani e ao seu assessor, o Cláudio, que quando eu entrei em contato, ele não estiou em me ajudar, foi comigo nas comunidades que eu precisava. Então, muito obrigada, Cláudio, pela oportunidade. Também agradecer ao presidente dessa casa, né, por ter me deixado vir aqui falar um pouquinho, né, sobre esse grande problema que o Brasil e o estado do Paraná vem sofrendo. Agradecer ao meu colega, ao Lucas, que sempre está comigo nas coletas e em tudo. Muito obrigada. E agradecer a minha orientadora, a professora doutora Magda, que não pôde estar aqui com a gente, né, devido a problemas de saúde, mas que sempre esteve comigo e está comigo em todas as minhas loucuras que eu invento, ela fala vamos. Então, muito obrigada a ela e acredito que seja isso. Muito obrigado, nós agradecemos mais uma vez. Tenho certeza que a professora Magda foi muito bem representada. Você elucidou as dúvidas dos vereadores de uma forma muito clara, né? Então foi muito positiva a sua participação. Muito obrigado pela participação. Está encerrada a tribuna livre. Agora nós vamos suspender. Primeiro nós vamos convidar o vereador Hernani para que entregue a homenagem, o diploma, à senhora Kelly de Oliveira Germano, a nossa participante da Tribuna Livre, e também está sendo homenageada pelo vereador Hernani, aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Bom, agora suspendemos a sessão nos termos do artigo 89, inciso 5º do regimento interno dessa casa, para recepcionar o senhor diretor do Departamento de Política sobre Drogas da Prefeitura de Curitiba e ex-vereador dessa casa, senhor Tiago Ferro. Está suspensa a sessão.
Muito bom dia a todos. Cumprimento o vice-presidente da mesa, Alexandre Leprevot, assim como a vereadora Flávia, vereador Euler. Agradeço ao convite do presidente Tico Kuzma. Cumprimento a vereadora Noêmia, muito tempo não via. A cada um dos amigos aqui, pastor Marciano, Sidney, enfim. É uma alegria poder retornar a esta casa para fazer um convite a vocês e aos colaboradores da política pública contra as drogas nas famílias curitibanas. Próxima semana, quarta-feira, presidente Tico Kuzma, dia 27, teremos o primeiro Fórum Internacional de Políticas sobre Drogas no Brasil, realizado aqui em Curitiba, no Parque Barigui, a partir das 9 horas da manhã. Eu tenho uma pequena apresentação, poderia, indo dando sequência, uma página a mais, por gentileza. Esses são os palestrantes. Então, nesse encontro, nesse fórum, teremos 3 secretários nacionais. No eixo de prevenção, o secretário Maurício Cunha, que é o secretário nacional dos direitos da criança e dos adolescentes. Também o secretário Dr. Quirino Cordeiro, psiquiatra, um estudioso, especialista, secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas, o segundo eixo, que é cuidado e reinserção social. E no terceiro eixo, que é a repressão, o novo secretário da SENAD, secretário nacional de políticas sobre drogas, Dr. Paulo Gustavo, que era até 15 dias atrás o diretor-geral da Polícia Federal no Brasil. Então, a presença de 3 grandes secretários, além da participação internacional dos Estados Unidos, com representação do FBI e do DEA no eixo de repressão, e também do SENAD, do Paraguai, México e Colômbia, estão convidados e farão a participação no fórum. Fórum é um lugar de debate e de participação de todos. É uma programação pela manhã, de uma mesa aberta para o panorama político de um tema que é global. É o maior negócio do mundo. Droga é o maior negócio do mundo e é o maior destruidor de vidas. É difícil conversar com uma família que não tenha um ente querido, um filho, um irmão, uma mãe, um pai, infelizmente, na dependência química. E é um problema de todos nós. E é por isso que no coletivo e na diversidade do debate temos a possibilidade de entendimento e de amadurecimento numa política pública mais eficaz. Então, eu sei que todos vocês têm uma relação, uma conexão com organizações sociais, com entidades que trabalham com droga. Vereadora Noêmia, já há muito tempo levantando a bandeira de uma acolhida para mães dependentes grávidas aqui no município de Curitiba, e eu tenho certeza que conhece muitas organizações. Eu tive a oportunidade, há poucos dias atrás, de ver a palestra do vereador Márcio Barros, a transformação de uma pessoa que vivia em situação de rua por causa da dependência química, e por ali uma mão que se estendeu, uma igreja que acolheu, teve a sua vida completamente transformada. Então, cada uma dessas organizações sociais poderá participar, tendo um limite de 350 inscrições. Iremos fazer o evento no Parque Barigui, e ali a capacidade é essa. Então, no período da manhã, na grande plenária, 350 pessoas, dividindo no período da tarde nos 3 eixos: prevenção, cuidado e reinserção e repressão. Eu acho que, mais uma, por favor. Mais uma. Teremos um momento muito importante, vereadores, que é a certificação das comunidades terapêuticas, o reconhecimento do trabalho das comunidades terapêuticas, e eu sei que a grande maioria de vocês reconhece e participa com as comunidades terapêuticas, visto que nós tivemos para o departamento, para investimento nessa política pública, emenda de mais de 15 vereadores aqui da Câmara Municipal. Então, a devida atenção a essa política pública, e o município reconhecerá no fórum
10 comunidades terapêuticas que já passaram pelo Conselho Municipal de Política sobre Drogas e têm exercido esse trabalho de recuperação daqueles que vêm em dependência química, inclusive uma parceria com a própria FAS no cuidado dos que estão em situação de rua. Eu não sei, vereador Euler, se você conhece, mas o dado de recuperação da dependência química por aqueles que utilizam o plano de uma comunidade terapêutica chega a 40%. É um número muito considerável, pensando que muitas vezes as pessoas, presidente, pensam que entrou para o caminho da droga, não tem mais volta. Não é verdade. As comunidades terapêuticas têm exercido um papel muito importante. Eu vejo que hoje, inclusive está em debate aqui, o vereador Renato pede informação sobre o hotel social que o município tem. Faço convite para que possa conhecer, porque Curitiba tem uma política sobre drogas de ponta a ponta, da busca ativa à entrega social, reinserção familiar, ao mercado de trabalho, e então é por isso que nós temos a presença confirmada de 3 secretários nacionais. Então, todos estão convidados. Se alguém precisar de mais informações, estaremos aqui à disposição de cada um de vocês. Presidente, meu muito obrigado. Agradecemos a presença, a participação do ex-vereador Tiago Ferro, hoje diretor, gestor do Departamento de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, trazendo esse convite a todos os vereadores e vereadoras para o primeiro Fórum Internacional de Políticas sobre Drogas. Obrigado, vereador Tiago Ferro. Peço que depois envie esse convite também por e-mail, para o WhatsApp, para que os vereadores possam distribuir também nas suas comunidades. Obrigado pela participação e reabro a sessão. Encerrada a tribuna livre, passamos à ordem do dia. A senhora secretária procederá à leitura do primeiro projeto em pauta.